Todo mundo conhece a história do Peter Pan, o menino que não queria crescer, o líder dos meninos perdidos e a promessa de um lugar mágico chamado Neverland. Mas e se eu te dissesse que essa história não é um conto de fadas? E se Neverland não for um lugar de aventura, mas sim um pesadelo do qual ninguém escapa? Esta é a história real de um monstro que usou o disfarce de um herói infantil para cometer os atos mais horríveis imagináveis. E tudo começa com uma simples e aterrorizante afirmação: é a sua vez de ir para Neverland agora. Olá, pessoal! Você está assistindo ao resumo do filme Peter Pan, Pesadelo na Terra do Nunca, lançado em 2025. No início do filme, ouvimos uma narração sombria. Somos apresentados a Neverland, um lugar mágico que toda criança sonha em conhecer. Uma terra de sereias, mistérios e, claro, Peter Pan. Mas este não é o conto de fadas que você conhece. Vemos um homem chamado Peter lendo um livro sobre Neverland para um garoto chamado Timmy. Ele sussurra para o menino com um sorriso que esconde um horror. Agora é a sua vez de ir para Neverland. Parece doce, certo? Mas aqui está a armadilha. Peter não é um herói, ele é um assassino. E Timmy? Ele foi sequestrado. Peter leva Timmy para um circo, onde se apresenta como um palhaço. É lá que ele conhece outro garoto, James. Peter entrega a ele um balão de brinquedo, que encanta James imediatamente, mas o que parece inocente rapidamente se torna sombrio. Naquela noite, James cochila no sofá enquanto sua mãe está no banho. De repente, a porta do porão range e se abre. Peter emerge das sombras. Ele chama James, mas o garoto está paralisado de terror. Peter o adverte para não chamar a mãe e revela que é o mesmo palhaço do circo. James, agora, um pouco mais confortável, se aproxima. Peter diz a ele que é Peter Pan e que o escolheu para ir com ele a Neverland, um lugar que apenas crianças especiais podem ver. James concorda, mas naquele exato momento, sua mãe entra e congela de medo. Ela bate a porta do porão e pega uma faca. Pensando que Peter tinha ido embora, ela sai, apenas para ser emboscada por ele por trás. Ela o ataca, arrancando a pele de metade de sua mandíbula. Mas Peter agarra um martelo e esmaga seu crânio. O sangue escorre. Ele então a escalpela, matando-a instantaneamente. Ele agarra James, que estava tentando chamar a polícia, e some no nada. Anos se passam. Conhecemos Wendy, uma adolescente que mora com sua mãe solteira, Mary, e seus dois irmãos. É o aniversário de seu irmão, John, e sua mãe o surpreende com uma bicicleta. Enquanto ele se prepara para ir para a escola de bike, Wendy o impede, insistindo que vai levá-lo de carro hoje. No caminho, John pergunta se ela realmente vai para Londres estudar. Ela confirma, partindo o coração dele. Ela explica que crescer significa seguir em frente e que um dia ele também irá embora. Eles chegam à escola e John se reúne com seu melhor amigo, Joey. Enquanto isso, o esconderijo de Peter é revelado. Ele está drogado e alucinado, se preparando para seu próximo alvo. Timmy ainda está com ele, mas agora já é um jovem. Ele é um garoto trans e Peter o chama de Sininho. Ele diz a Timmy que é hora de coletar novos produtos. Cortamos para Wendy, chegando atrasada ao trabalho. Sua amiga a convida para uma viagem, mas Wendy recusa. Ela está claramente lidando com algo muito maior. De volta a Peter, ele entra em uma loja e vê uma máscara que gosta. Quando o dono diz que a loja está fechada, Peter o ignora e experimenta a máscara mesmo assim. O homem exige pagamento, mas Peter puxa uma faca e o esfaqueia até a morte. Na escola, um garoto tenta humilhar John, colando uma nota em suas costas, o rotulando de gay. Mas antes que a situação escale, Joey intervém, remove a nota e assusta o garoto. Para animar John, Joey lhe entrega uma foto dos dois, um pequeno presente de aniversário. Quando o dia termina, Wendy chega de carro para buscar John, mas se distrai com seu namorado, que aparece do nada. Vendo isso, John acha que ela está muito ocupada e decide ir para casa sozinho de bicicleta. Enquanto isso, Peter já está espreitando por perto, observando tudo. Enquanto John pedala por uma trilha florestal silenciosa e isolada, ele, sem saber, cai em uma armadilha preparada por Peter e cai no chão. Em segundos, Peter aparece, o agarra e o joga dentro de uma van. John foi sequestrado. De volta à escola, Wendy começa a ficar ansiosa, pois seu irmão não aparece. Ela corre para dentro para perguntar aos professores, apenas para descobrir que ele já havia saído. O pânico começa a se instalar. Ela corre pela cidade procurando por ele, mas não há nenhum sinal. Enquanto isso, John se vê trancado em um quarto escuro. Ele verifica o celular e vê todas as mensagens preocupadas de Wendy, mas não há sinal.
Ele não consegue responder. De repente, Peter entra. John rapidamente esconde o celular. Peter então revela seu rosto assustador e deformado. Calmamente, ele diz a John que aquele lugar faz parte do mundo dele, sua versão de Neverland. Em casa, a mãe de Wendy chama a polícia. A investigação começa e as imagens da câmera de segurança mostram John saindo da escola, o que confirma a possibilidade de um sequestro. A mãe de Wendy a repreende por sua negligência e Wendy se desmorona em culpa. Uma chamada entra de um número desconhecido. Quando Wendy atende, não há voz, apenas uma música tocando ao fundo. Sua mãe assume a chamada e fica furiosa com o silêncio, advertindo o interlocutor de que eles serão encontrados. Enquanto isso, Peter diz a John que eles vão brincar de esconde-esconde. John é deixado sozinho na casa assustadora e começa a explorar. Ele encontra vários manequins e até avista uma na janela, mas ela está selada. Enquanto ele olha ao redor, Peter aparece de repente e o assusta. Depois o arrasta de volta para o quarto. Peter vasculha a bolsa de John e encontra a foto dele com Joey. Ele fica curioso sobre o relacionamento deles. John, tentando proteger seu amigo, finge que não gosta de Joey de jeito nenhum. Mas Peter não é bobo. Ele percebe a mentira e começa a considerar Joey como seu próximo alvo. Em casa, Wendy está cada vez mais ansiosa. Ela tenta contatar a irmã de Joey para ver se ela ouviu algo, mas antes que ela possa dizer muito, sua mãe a interrompe. Sobrecarregada e culpada por tudo, Wendy se desmorona em lágrimas. E na manhã seguinte, enquanto Wendy caminha para a escola com Joey e sua irmã Lily, ela conta tudo a eles. Lily assegura a Wendy que elas estarão juntas em cada passo. Wendy então revela que um sequestro semelhante aconteceu anos atrás. A primeira criança levada se chamava Timmy. Então elas decidem visitar o pai de Timmy para saber mais. Quando chegam à casa dele, o pai de Timmy os recebe com gentileza. Ele lhes diz que Timmy era um menino doce, alguém que ele amava profundamente. Um dia, um palhaço o atraiu com balões e ele nunca mais foi visto. Ele então os mostra o quarto de Timmy, onde é revelado que Timmy amava se vestir com roupas de menina. Seu pai ainda sente muita falta dele e deseja que ele volte. Enquanto isso, um ônibus escolar está a caminho de casa com um grupo de crianças. De repente, Peter bloqueia a estrada com seu carro. O motorista, pensando que Peter precisa de ajuda, desce apenas para ser esfaqueado brutalmente. Peter então entra no ônibus e massacra as crianças aterrorizadas uma a uma. De volta ao porão, John recebe a visita de Timmy, que veio pegar alguns pratos. John menciona que Peter parece especial, talvez até doente mental. Mas Timmy discorda. Segundo ele, Peter não está doente. Ele foi escolhido. Ele prometeu levar Timmy a Neverland, um lugar mágico para crianças. Timmy não se importa com quanto tempo está trancado. Ele só quer ir para Neverland e ser livre. John pergunta por que Peter o escolheu, e Timmy diz que Peter só pega crianças que são diferentes. Ele até chama John de fada, seu próprio sininho. Ele mostra um desenho de uma fada, dizendo que um dia John também terá asas e poderá voar. John começa a perceber que Timmy está preso lá desde a infância, enlouquecido por falsas promessas. Ele diz a Timmy que sente falta da família e quer ir para casa. Isso surpreende Timmy, que se vai quietamente, talvez lembrando de seu próprio passado perto de sua família. Em casa, o irmão de Wendy chega com uma notícia chocante. Um ônibus escolar foi encontrado, onde crianças foram alvos de um massacre. Ele teme que John possa estar entre elas. Chocada, Wendy tenta se manter esperançosa, insistindo que John deve estar seguro em algum lugar. Mais tarde, Wendy visita sua mãe, que também viu as notícias. Sua mãe lhe suplica para ir embora e ficar com o pai, dizendo que ela está colocando seus irmãos em perigo ao ficar. Enquanto isso, Peter é visto se drogando e alucinando, acreditando ser Peter Pan. Timmy o confronta, perguntando por que ele ainda não o levou ao mundo mágico. Peter se ofende por ser questionado, mas Timmy insiste que ainda acredita nele. Então, um barulho vem do porão de Peter. Ele desce furioso e espanca violentamente alguém que ele mantém trancado há anos, James. Em outro lugar, Wendy, agora sem teto, é acolhida pela família de Lily. O pai de Lily lhes diz para descansarem, pois já é tarde e sua mãe os cobre. Mas lá fora, Peter chegou. Ele está atrás de Joey. Enquanto a casa dorme, Wendy está no celular. Quando a bateria acaba, ela sai para carregá-lo. Assim que Peter se esgueira para dentro, ele encontra Lily primeiro. Ela acorda, mas antes que possa gritar, ele a esfaqueia até a morte. Wendy ouve o barulho. Espiando por uma fresta na porta,
ela vê Peter assassinando brutalmente o pai de Lily. Em pânico, ela fecha a porta e se esconde, sabendo que o monstro agora está lá dentro. Enquanto Peter entra em casa, ele começa a vasculhar o cômodo. Enquanto isso, Wendy silenciosamente entra em outro quarto pela janela. Para seu horror, ela vê a mãe de Lily amarrada. Assim que se estende para desatá-la, Peter entra, forçando Wendy a se esconder atrás da cama. Sem misericórdia, Peter mata brutalmente a mãe de Lily, sem perceber que Wendy silenciosamente observa tudo. Momentos depois, ele agarra Joey e o sequestra também. Vendo isso, Wendy rapidamente despluga o celular e corre para perseguir a van de Peter. Peter está em êxtase, com mais uma criança sob seu controle. Mas Timmy, por outro lado, está profundamente perturbado. Peter acabara de levar outra criança, deixando para trás uma família de luto, mais uma criança órfã. Peter chega em sua casa e Wendy, determinada e destemida, o segue até lá. Ela se esgueira para dentro da casa e fica horrorizada ao encontrar esqueletos humanos espalhados pela casa. Ela vislumbra Peter trocando de roupa e percebe que ele é muito mais perigoso do que ela imaginava. Peter então leva Joey ao quarto de John. John fica chocado em vê-lo e Peter, do seu jeito retorcido habitual, pergunta qual deles gostaria de entrar no mundo mágico primeiro. Ambos os garotos congelam de medo. Sem esperar, Peter pega Joey e começa a levá-lo embora. Enquanto isso, Wendy encontra o caminho para o quarto trancado de John. Ela nota que a tranca é feita de uma corrente de bicicleta, a mesma da bike de John. Reconhecendo-a, ela destranca a porta. Mas, de repente, Timmy aparece. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e Wendy diz que está ali para levar seu irmão para casa. Ela o reconhece e lhe diz algo que muda tudo. Seu pai ainda se lembra dele. Ela o visitou, e ele está desesperado para ver Timmy novamente. Chocado, Jimmy percebe que Peter mentiu para ele o tempo todo. Peter o separou de seu pai e o fez acreditar que não era amado. Com lágrimas nos olhos, Jimmy se afasta e a deixa entrar. Ela corre para abraçar seu irmão e diz que precisam escapar imediatamente. Enquanto isso, Jimmy confronta Peter. Ele exige saber por que Peter mentiu. Peter tinha dito que o pai de Timmy não se importava, mas agora Timmy sabe a verdade. Confuso e encurralado, Peter pergunta quem lhe contou. Então ele tenta oferecer drogas a Timmy novamente, mas desta vez Timmy recusa. De repente, o celular de Wendy começa a vibrar. Peter ouve. Ele agora sabe que há mais alguém na casa. Ele corre para o quarto de John, mas o encontra vazio. Ou assim ele pensa. Wendy ainda está lá, escondida nas sombras. Ela ataca Peter por trás, o tranca dentro do quarto e agarra seu irmão para escapar. Timmy tenta impedi-los, mas o Wendy diz a verdade. Seu pai ainda se lembra dele e sente sua falta. Chocado, Timmy a deixa ir mais uma vez. Quando tentam sair, percebem que todas as portas estão trancadas. John pega o celular, se esconde sob a mesa e liga secretamente para a polícia. Enquanto isso, Peter chega e Timmy o confronta. Ele exige saber por que Peter mentiu para ele. Furioso, Peter espanca Timmy brutalmente e corta ambas as suas mãos com uma faca. No porão, Wendy ouve um barulho vindo de um caixão. Ela o abre e encontra Joey dentro. Ela o agarra e derruba uma porta para tirá-la a salvo. Mas ela não vai embora. Wendy volta para salvar seu irmão. É quando ela vê James no porão, horrivelmente mutilado. Peter havia transformado seu corpo em uma forma retorcida de imaginação. Aterrorizada, Wendy percebe o quão longe Peter foi. Ela diz a James que precisa salvar seu irmão e então sobe. Uma luta brutal começa entre Wendy e Peter. Ambos ficam gravemente feridos. Wendy agarra uma seringa e injeta em Peter no pescoço. Enquanto as drogas fazem efeito e sua visão embaralha, ela o espanca sem misericórdia. Peter recupera a consciência e agarra seu irmão, sufocando-o. Mas Wendy avança e ataca. Ela enfia os dedos no olho de Peter, cegando-o. Naquele momento, John esmaga algo na cabeça de Peter. Peter está no chão, mas ainda vivo. Ele implora por misericórdia. Então James aparece por trás, sua mão substituída por um gancho de metal. Com um só movimento, ele crava o gancho nas costas de Peter e o arrasta para longe. Nesse exato momento, a polícia chega e resgata a todos. A cena corta para um ano depois. A família está celebrando o aniversário de John. Eles finalmente estão felizes novamente. Mas assim que riem e comemoram, um telefone toca. Do outro lado está a mesma melodia assombrada que Peter Pan costumava tocar. Wendy congela. Com isso, o filme termina. Essa foi a saga sombria de Peter Pan. Aqui,
Vemos um assassino retorcido que sequestra apenas crianças especiais, prometendo levá-las à Terra das Fadas, mas em vez disso, as aprisiona em seu mundo imaginário e aterrorizante, cultivando seu culto de almas perdidas. O que você achou dessa versão creepy de Peter Pan? Deixe nos comentários. Obrigada por assistir.